Olá pessoal, conforme prometido, abril começa com novidade. A partir de agora, um novo colaborador no canal, Dr. Cláudio Bordalo, substituto do tabelião do cartório de notas aqui no Rio de Janeiro e especialista em direito imobiliário e notarial. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, doutora Cristina. Obrigado ao pessoal aqui do canal Juridicas. É um prazer e uma honra estar aqui tentando elucidar essas questões de direito que aparecem normalmente na vida de cada um. Então é isso. Para começar, um seguidor mandou a pergunta sobre ata notarial. Ele quer saber tudo sobre ata notarial. Então, se você também tem interesse, segue o vídeo. Então, vamos começar com a pergunta básica. O que é ata notarial, Cláudio? Bem, a ata notarial basicamente é um instrumento público no qual o tabelião, ele solicitado pela parte, ele faz constar fatos, coisas, pessoas, situações e transforma aquilo, materializa aquilo num documento. E no Brasil nós temos o maior exemplo de ata notarial, que foi a primeira de todas, é até um fato histórico, que foi a carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei de Portugal, que ele fez exatamente isso, ele relatou o que ele encontrou naquelas terras a portar no Brasil. Tá? Mas apesar de tudo, a ata notarial ela não é uma escritura pública. Tá legal. Você me disse que a ata notarial não é escritura pública. Qual é a diferença? A diferença básica é a ausência de vontade das partes. Por exemplo, numa escritura pública de compra e venda, as partes chegam ao cartório e manifestam o seu desejo de adquirir um imóvel, o outro de vender, através de um preço X, Y, Z. Então tem toda a manifestação da parte ali inserida no documento. A ata notarial não. A ata notarial, o tabelião é solicitado e o tabelião é que vai fazer a sua constatação do fato, do ato, do que seja, e isso independe da vontade do solicitante. Entendi. Bem, agora a próxima pergunta é: para que serve uma ata notarial? Bem, a ata notarial, ela também basicamente é para pré-constituir uma prova. Né? Como o tabelião ele é dotado de fé pública, ele vai transcrever aquilo que ele viu ou que ele ouviu, enfim, o que foi o teor daquela ata notarial, e aquele documento vai servir para constituir prova que não necessariamente é judicial. Ela pode ser utilizada judicialmente, sim, aliás, muito utilizada judicialmente, porém ela não serve só para o meio judicial. Bom, em que situações a gente pode usar a ata notarial, Cláudio? Você tem um tempinho? Acho que sim. Porque essa pergunta é bastante ampla, né? Então ela é muito abrangente. Mas sendo a ata notarial um ato de constatação de fatos, de coisas, de pessoas, de lugares, enfim, N situações podem ocorrer na utilização da ata notarial. Por exemplo, reuniões de condomínio. Reuniões de condomínio geralmente tem litígios, brigas, divergências, e aí o tabelião é solicitado para relatar tudo aquilo que aconteceu na reunião. Reuniões societárias também, mesmo teor. Inclusive eu passei por uma muito sui generis, vamos dizer assim, porque eu fui chamado para uma ata notarial numa reunião societária, na qual, no meio da reunião, fui gentilmente convidada a se retirar, e eles estavam corretos, porque não pode realmente, né? Só que o que eu não sabia é que um outro cartório também havia sido solicitado para fazer uma ata notarial exatamente para comprovar a minha expulsão daquele lugar, porque a pessoa precisava comprovar aquilo. Então foi muito interessante, porque foram duas atas notariais com dois cartórios distintos. Eu não sabia da existência do outro, mas que funcionou bem para que ele pretendia. Bem, outra utilização que é muito recorrente na vida do brasileiro é em relação às empresas prestadoras de serviços públicos, né? Geralmente, quando o consumidor ele tem uma questão com a operadora, ele liga para essa operadora e tem um atendimento no qual se ganha um código numérico. Só que quando você busca aquele código numérico, você não acha mais, porque a prestadora diz que não encontra, tal, e fica o consumidor sem saber o que fazer. Bem, você pode também gravar a sua ligação através do seu aparelho do celular
né, que já possui essa tecnologia, obviamente que tem que alertar a pessoa da operadora que ela está sendo gravada também, para não constituir uma prova ilícita, e depois você pedir para o tabelião transcrever o teor daquela conversa para utilização como meio probante, seja dentro da própria operadora ou seja judicialmente. Tem uma outra questão também que é comum, é em relação à locação. A locação, geralmente na entrega de chaves, na entrega do imóvel, ela costuma dar um tipo de problema. Então, você pode pedir para o tabelião para fazer a presença presencialmente, constatar essa entrega de chaves, pode pedir para o tabelião ir ao imóvel para fazer a avaliação do estado do imóvel, da forma como ele foi entregue, e uma série de situações decorrentes dessa locação. Se você tem uma dúvida jurídica, já sabe que pode enviar para o nosso direct e ela pode se tornar um vídeo. Se a dúvida for específica de direito imobiliário notarial, o e-mail do Dr. Cláudio Bordalo vai estar aqui embaixo no texto. Juridicas, a informação jurídica ao alcance de um clique. Até a próxima!